Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, Dependendo do horário que vocês estejam ouvindo esse podcast. Sejam bem-vindos a esse episódio. Queremos conversar sobre os assuntos abordados no primeiro capítulo do livro. A organização desse programa, podemos dizer assim, foi realizada pela Sandy, Patrícia, Manuela e por mim, Marlon. Nós somos estudantes do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Faculdade de Educação de Crateús, a FAEC, que é um dos polos da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Somos bolsistas residentes do programa Residência Pedagógica, que é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na Escola de Educação Básica. O capítulo 1 tem como título Biologia, Ciência e Vida. Seu principal objetivo é tornar mais clara a natureza da ciência e compreender o papel da observação, da formulação de hipóteses e da experimentação na produção do conhecimento científico. O desenvolvimento do conhecimento científico deve-se muito a uma característica inerente ao ser humano, a curiosidade. O conhecimento científico do mundo tem nos possibilitado compreender melhor as relações entre os seres vivos e o ambiente, conectando-nos ao mundo que nos cerca. Todo o progresso que temos atualmente, tanto na área de tecnologia, saúde e nas demais áreas, se dá pelo avanço da ciência e do conhecimento científico. Mas afinal, o que é a ciência e o conhecimento científico? A ciência ela pode ser definida como um método rigoroso de investigação da natureza, cujo objetivo é fornecer explicações para fenômenos naturais. Com isso, os cientistas utilizam um determinado procedimento que é o que chamamos de método científico. E o conhecimento científico é o conhecimento produzido a partir de atividades científicas envolvendo experimentação, coleta de dados, sendo seu objetivo demonstrar por argumentação uma solução para um problema proposto em relação a uma determinada questão. Tanto na biologia como nas outras ciências, o método científico tem alguns passos básicos. O primeiro passo é o da observação. Essa etapa consiste em observar um determinado fenômeno ou material, a observação de um fato. O segundo passo é o da elaboração de um problema. Essa etapa é onde elaboramos perguntas sobre o fenômeno ou material analisado, tais como por que esse fenômeno ocorre, como esse fenômeno ocorre e qual a composição do material. Esse tipo de questionamento. O terceiro passo é onde formulamos uma hipótese. Essa etapa é que tentamos responder às perguntas feitas na etapa anterior. A elaboração das hipóteses deve ser feita com muita cautela porque é por meio delas que a fase de experimentação será realizada, ou seja, elas são o ponto de partida da experimentação. O passo seguinte é onde fazemos uma previsão baseada na hipótese. Resumindo, a partir da hipótese fazemos deduções prevendo o que ocorreria na situação imaginada, caso a hipótese seja verdadeira. Essa metodologia é denominada de hipotético-dedutiva e é a base da maioria dos procedimentos científicos. O quinto passo é o da experimentação. Nessa etapa, experimentos serão realizados com base nas hipóteses levantadas. O objetivo é encontrar respostas para cada um dos questionamentos que foram elaborados. O sexto passo é o da análise dos resultados. Nesse passo, após a fase da experimentação, analisamos cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se eles estão de acordo com as hipóteses. Caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram. Se todos os resultados da experimentação forem satisfatórios, partimos para a etapa de conclusão, que é nessa etapa em que verificamos se os experimentos e pesquisas realizados respondem aos questionamentos levantados e permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. E após isso, a divulgação do que foi estudado, que é a comunicação da ciência com o público de forma geral. A divulgação desse conhecimento científico é extremamente importante, pois uma das exigências da ciência é que as ideias e as conclusões científicas se tornem públicas, de modo que possam ser criticadas por qualquer pessoa. Esses estudos são publicados em forma de artigos em revistas especializadas e credenciadas pela comunidade científica. O grande mérito da pesquisa científica, além de contrapor o senso comum, formular teorias, identificar correlações entre causas e efeitos, é buscar respostas para problemas que afetam a relação do homem com o seu meio, que é o caso que vivemos atualmente devido à pandemia ocasionada pela Covid-19. Então devemos nos inteirar em fatos científicos, pois é o que salva vidas. Se pensarmos que, com o avanço da ciência que temos hoje, a situação já está crítica, imagine sem ela, Por isso, a ciência e a divulgação científica são importantes. E para finalizar essa parte, devemos lembrar que o conhecimento científico é adquirido a partir de muita pesquisa, mas por ele ser um conhecimento comprovado, não quer dizer que seja definitivo. Ele está em constante mudança, ou seja, não é uma verdade absoluta. Ela só é verdade até o momento que alguém prove o contrário, através de estudos e pesquisas seguindo o método científico. E agora as meninas vão dar continuidade no capítulo.
Para começo, eu queria iniciar com uma pequena indagação. Tem como a gente falar de biologia sem relacionar ela à vida? Ou falar da vida sem relacionar ela à biologia? Não, né, gente? Porque a gente sabe que a biologia é a ciência que estuda a vida, os seres vivos, que vai desde as células aos organismos mais complexos. A biologia também estuda as interações dos seres vivos como o ambiente físico em que vive. A biologia, ou ciências, ela se divide em vários ramos de estudo. Uma curiosidade bem interessante é que esse conceito só tenha surgido lá no século XIX sobre a biologia, mas ela vem desde bem de antes, né, nas práticas de medicina, na história da antiguidade. Então, a área da biologia ou da ciência, ela se preocupa em estudar a vida em seus níveis que vão desde anatomia, genética, evolução, botânica, zoologia, por aí vai. Essas são só algumas áreas da biologia. E a ciência e vida. Falar de uma forma geral da biologia, por exemplo, o conhecimento científico não é algo que deva ficar preso a um só indivíduo, mas sim ser compartilhado. Lembrando que a ciência não é a única matéria que compõe o conhecimento científico. Então, vamos falar um pouco de ciência, que ela é responsável por estudar diferentes formas de vida, seja ela macroscópica ou microscópica, sobre a origem, a evolução, as relações entre os diferentes seres vivos e o meio ambiente. A biologia é a ciência que estuda a vida, né, como eu já falei antes, em seus mais variantes aspectos, importando sim em compreender o funcionamento dos seres vivos, a importância da vida, do estudo dos organismos vivos, como por exemplo as plantas, os animais, os seres humanos. Outro exemplo bem legal, uma árvore, uma fruta, elas não se movimentam, mas elas são seres vivos. E as características dos seres vivos. Podemos citar como as principais características a sua composição química, onde a presença de células, de metabolismo, a capacidade de reprodução e da evolução. Quando vemos um animal, sabemos que ali se trata de um ser vivo. Como que se define um organismo vivo? Que características um organismo vivo deve possuir para ser classificado como uma forma de vida? Se observarmos, são perguntas que são respondidas pela ciência. E nós não teríamos essa resposta, certo? Se não fosse ela. Outra pergunta é se uma cadeira, ela é um ser vivo ou não? Lógico que não, né, gente? Ela não possui células. Então, são respostas que parecem simples, porém elas são mais complexas do que a gente imagina. Então, está tudo ligado, todos os seres vivos apresentam algum tipo de elemento químico, por exemplo, o carbono, o oxigênio. Então, as características mais importantes são as células, como eu já falei, né, que são unidades funcionais, estrutura dos seres vivos, que aí vem o DNA, o RNA. Outra coisa que eu pergunto para vocês, os seres vivos, eles são capazes de reproduzir, de se reproduzir sozinho? Não, né, gente? Que a gente vem... Já as plantas, elas conseguem, né, ter esse processo que vem lá, esse processo, né, assexuadas, sexuadas. E outra parte bem importante que a gente vai falar também sobre as células, né? Se nós não tivéssemos células, nós teríamos nosso processo de replicação, de evolução, de crescimento, né? Não, né? Que já vem uma coisa mais complexa. Então, quando eu falo de o que é vida, então eu vou dar aqui para vocês algumas das definições do que é a vida. É a quantidade que distingue um ser funcional e vital de um corpo não vivente ou matéria, como eu citei lá da cadeira, né? Que ela não é um ser vivente. Então, a gente pode falar de um exemplo que a vida, ela possui células, nós respiramos, mas lembrando-se que as plantas também possuem, então elas também têm vida.
Agora vamos falar um pouco da biologia como ciência. Bom, a ciência da vida é chamada biologia, né? Os cientistas antigamente não tinham uma visão unificada dos seres vivos e dos nossos processos biológicos, certo? Classificando as entidades da natureza em 3 grandes reinos. E quais são eles? O reino animal, o vegetal e o mineral. Essa separação vai mostrar que os vegetais eram considerados tão diferentes dos animais e também diferentes dos minerais, ok? Esse grande avanço de conhecimento sobre a natureza mostrou que os animais e os vegetais vão compartilhar características que vão diferenciá-los dos minerais. Essas características são principalmente a organização corporal complexa e a capacidade de crescer, de se reproduzir e morrer, certo? Com base nesses parâmetros, nós temos um naturalista chamado Lamarck, certo? Um naturalista francês chamado Lamarck, que propôs em 1778 a divisão da natureza em 2 grandes grupos, sendo eles o dos minerais, que ele chamou de seres inorgânicos, que são sem organizações, ok? E dos animais e vegetais, que vão ser denominados seres orgânicos, com organização corporal. E a partir daí, a biologia começou a surgir como ciência, tá? E se tornou um campo de pesquisa bastante conhecido e independente, passando a empregar procedimentos que caracterizam a ciência moderna. No século XXI, a biologia ela tem ocupado um papel de destaque entre as ciências, na busca de soluções para grandes desafios da humanidade, sendo que um principal deles é a sustentabilidade, que é a capacidade de manter em harmonia a nossa espécie e outros seres vivos, né, juntamente com recursos do planeta, de modo a garantir a sobrevivência e o bem-estar das gerações futuras, tá? Se tratando das características dos seres vivos, vamos relatar inicialmente o que é vida, né? Muitos biólogos têm se empenhado para conceituar, né, para definir o que é vida. Mas as definições formuladas até hoje, elas são um pouco insatisfatórias, não totalmente insatisfatórias, digamos que elas possuem várias definições, ok? Entre as diversas tentativas de caracterizar a vida, nós podemos citar algumas que consideramos as mais elucidativas. Por exemplo, em 1959, o geneticista estadunidense Norman Wortz sugeriu que a vida caracteriza-se por autorreplicação, mutabilidade e troca de matéria e energia com o meio ambiente. E existem outras milhares de definições, né? Essa dificuldade em definir vida de maneira sintética, ela deve-se inicialmente à própria complexidade do fenômeno vida, que se manifesta de muitas formas na diversidade das espécies biológicas da natureza. Bom, como a vida tem um traço distintivo único, né? Como ela não possui um traço distintivo único, e sim vários em diferentes níveis, isso acaba criando definições longas e complexas que tentam abranger todas, ou pelo menos a maioria, né, das características fundamentais da vida. Bom, eu preciso falar agora para vocês quais são os atributos típicos dos seres vivos, ok? Eles vão destacar-se na sua composição química, na sua organização celular, no seu metabolismo, na sua reação em movimento, crescimento e reprodução, na sua hereditariedade, na sua variabilidade genética, na seleção natural e na adaptação, né? Bom, em seguida, nós vamos falar da composição química dos seres vivos, ok? A matéria componente dos seres vivos, ela vai ser constituída por átomos, ok? Assim como a matéria constitui as entidades não vivas, o que isso significa? Significa que a matéria viva está sujeita às mesmas leis naturais que regem o universo conhecido. Na matéria viva, nós temos certos tipos de elementos químicos que sempre estarão presentes, sempre, sendo eles carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio em maior proporção, e em menor proporção nós temos fósforo e enxofre, certo? Bom, em seguida eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a organização celular dos seres vivos. Bom, nós seres vivos, possivelmente, somos as entidades mais complexas do universo.
há dois tipos de células que nos compõem, certo? As células procarióticas e as eucarióticas. E qual a diferença entre elas? A célula procariótica, ela é relativamente mais simples do que a eucariótica e em seu interior, geralmente, não vai obter, não vamos ver compartimentos membranosos. Já na célula eucariótica, nós temos inúmeros compartimentos e estruturas membranosas internas que vão desempenhar funções. E quais são essas funções? São funções específicas, tais como digestão, transporte e armazenamento de substâncias. E além disso, a célula eucariótica ela vai ter um compartimento muito especial que vai ser chamado núcleo. E o que vai ter no núcleo, certo? O núcleo ele vai ser onde ele vai guardar o nosso material genético. E nesse material genético, ele vai se constituir de genes, tá? Já nas células procarióticas, esses genes, esse material genético, ele vai estar solto, nessa célula, ok? Esse material hereditário, ele vai se encontrar livre no conteúdo celular, ele não vai estar dentro de um compartimento. Entendido? Apenas as bactérias e as arqueias, elas vão possuir células procarióticas. Já os outros demais seres vivos, né, como os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais, vão possuir células eucarióticas, ok? Crescimento e reprodução. Além dos seres vivos, alguns cristais ou pedras preciosas podem crescer, mas por outros processos diferentes dos humanos. O ser vivo pode crescer pela produção organizada por meio de substâncias e por meio do metabolismo. Alguns seres formados por uma única célula são chamados de seres unicelulares, que são as bactérias, protozoários e algumas algas e fungos. Os seres vivos que são constituídos por mais de uma célula são chamados de seres multicelulares, que são aves, mamíferos, répteis, peixes, humanos. Reprodução. Existem dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, onde ocorre sem a conjugação do material genético. Existe um único progenitor que se divide por mitose, que é a etapa em que as células eucarióticas dividem seus cromossomos entre duas células menores do corpo. E a reprodução sexuada, que é a reprodução que se realiza por meio de fusão de dois tipos de células reprodutoras, chamadas de gametas, nos homens espermatozoides, nas mulheres o óvulo. Hereditariedade. É um sistema biológico de transmissão de certas características dos seres vivos entre gerações, ou seja, que são as características passadas de pai para filhos. Essa informação, transmitida genotipicamente e fenotipicamente, são chamadas hereditárias. Os genes estão presentes nas moléculas de substâncias químicas, chamadas de ácido desoxirribonucleico. Esse material genético controla o metabolismo e define características típicas de cada célula. Sobre a variabilidade genética, seleção natural e adaptação. A variabilidade genética é a abundância de indivíduos de uma mesma espécie em um ambiente. Cada um possui seu material genético, assim tendo diferentes alelos que podem se combinar em genes que variam entre si, podendo haver características distintas dos seus genitores. Seleção natural. É a luta constante pela sobrevivência e apenas organismos mais aptos são selecionados, sendo capazes de passar suas características aos seus descendentes. É a base da teoria evolucionista. Adaptação. Há seres que se adaptam melhor ao meio em que vivem. Esses têm mais chances de sobreviver e de se reproduzir, transmitindo suas características aos seus descendentes. Sobre os níveis de organização biológica, nível submicroscópio. Os átomos, onde a matéria viva é constituída. Elas se juntam e formam as moléculas. As moléculas, por sua vez, formam as organelas. Um exemplo, que são as mitocôndrias, que são organelas produtoras de energia para processos metabólicos. Os tecidos são formados por células especializadas,
em se contrair e produzir movimentos. Esses tecidos formam órgãos, que são unidades anatômicas e funcionais. Os órgãos atuam de forma integrada para o funcionamento de funções corporais. Ainda sobre os níveis de organização biológica, vamos falar um pouco da biosfera, onde reúne todos os ecossistemas, é composta pelos seres vivos e pelo meio ambiente. O ecossistema é o conjunto formado pela junção de toda a comunidade. E a comunidade biológica são comunidades que apresentam boas condições para a sua existência, animal ou vegetal. Essas são as populações das espécies que vivem no mesmo local. Um exemplo, a comunidade de uma floresta: arbustos, árvores, pássaros, insetos, felinos, micro-organismos, entre outros seres vivos. E é isso, pessoal. Aqui finalizamos o nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho e boa sorte.